5 hábitos que me fizeram economizar mais de 3 horas por dia. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Alguma vez você já se pegou desejando que o dia tivesse mais de 24 horas? Alguma vez você foi dormir tarde porque você tinha um monte de tarefas a fazer e você não conseguia parar de fazer? Alguma vez você já sentiu que você não estava dando conta das coisas que você colocava para você durante o dia? Eu te entendo porque eu também já passei por isso e eu quero te dizer que quando eu comecei a empreender, eu comecei a me aprofundar nesses assuntos de produtividade, a buscar entender como é que eu fazia com que meu tempo pudesse ser o mais produtivo possível, com que eu conseguisse trabalhar e dar conta de tudo aquilo que eu queria fazer, principalmente porque eu sou mãe de 2, eu sou esposa, eu tenho inúmeras responsabilidades, então eu queria viver uma vida mais leve, mais tranquila, mas ao mesmo tempo queria também dar conta de tudo aquilo que eu precisava fazer para ter um negócio de sucesso, para ter um relacionamento de sucesso, para ter relacionamentos incríveis com meus amigos, com a minha família. Então eu comecei a me aprofundar nesses assuntos e comecei a incorporar as práticas no meu dia a dia. Então eu descobri alguns hábitos que eu comecei a implementar todos os dias que me fizeram economizar mais de 3 horas por dia e eu quero muito dividir isso com você, porque pode mudar completamente o seu dia e te deixar mais tranquila, mais feliz. Vamos começar logo do hábito número 1. Eu anotei aqui para a gente ir conversando um por um. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria dividir com vocês é o seguinte. Uma coisa que fez assim com que eu economizasse muito tempo no dia foi abrir alguns grupos de WhatsApp, eu comigo mesma dentro do grupo de WhatsApp, meu celular tá aqui, eu pego meu celular, eu abro um grupo, você vai lá em grupo, eu acho que agora quando você clica em criar novo grupo, já aparece você lá na carinha, você pode criar um grupo com você, mas quando eu abri esses grupos, que já tem bastante tempo, o que eu fiz? Eu adicionei meu marido Lucas no grupo e depois criei um grupo comigo e com ele, depois eu excluí ele e fiquei sozinha no grupo. E esses grupos que eu criei no WhatsApp são para quê, Mel? Porque a todo momento ao longo do meu dia que eu tiver uma ideia nova, que eu lembrar de uma coisa que eu tenho para fazer, por exemplo, preciso ligar para o médico para agendar o médico das crianças, preciso ligar para Lucas para combinar determinada coisa na sexta-feira. Quando vem essas informações para mim ao longo do dia, porque o nosso cérebro às vezes faz conexões que a gente não está esperando, a gente está focado numa tarefa, mas vem informações para a gente. Então, antigamente, o que eu fazia, gente? Eu pegava e queria resolver aquilo ali, tirar da minha frente o quanto antes. Então, vinha a informação, eu tô aqui trabalhando, vinha a informação, ligar para o médico das crianças, Mel, não esqueça. O que acontecia? Eu ligava na mesma hora, eu falei, deixa eu ligar logo para tirar isso aqui da frente, então eu já ligava. Hoje em dia eu não faço isso e isso me fez economizar pelo menos aí, mais de 1 hora por dia. Por quê? Quando vem um pensamento, ligar para o médico das crianças, tenho que combinar com o Lucas tal coisa, tenho que comprar determinado produto no supermercado, eu abro o meu WhatsApp. Então dentro desse grupo do WhatsApp eu vou lá e eu vou colocar as tarefas que eu tenho para fazer. Eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma que é só de ideias. De repente vem ideias para mim de vídeo, de conteúdo para o Instagram, de conteúdo para o YouTube, alguma ideia que eu quero desenvolver, eu vou lá e coloco aquele tema, aquela ideia no grupo de ideias e depois eu vou desenvolver. Então eu não perco aquilo ali. A gente não fica também oscilando entre fazer uma coisa e fazer outra, porque isso faz com que a gente tire o foco e a energia daquilo que a gente está fazendo naquele determinado momento. Isso faz também com que a gente perca muito tempo. Além disso, tem pessoas que pensam assim, Mel, mas eu não anoto não, eu não paro o que eu estou fazendo. Eu guardo na minha memória para fazer depois. Só que o que você não sabe é que sua memória, ao ficar segurando essas informações, está consumindo muita energia. Você está deixando de alocar uma energia que seria alocada para aquele trabalho que você está fazendo e está segurando ali aquela informação. Em muitos momentos você vai se esquecer, mas mesmo que você lembre, o nosso cérebro ele não consegue segurar tantas informações ao mesmo tempo. Então, esse hábito que eu desenvolvi, que eu faço todo santo dia, me ajudou a economizar muitas horas do dia e eu indico que você também experimente, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Faz um mês e depois você vem aqui me contar. O número 2, a segunda coisa que me fez economizar muitas horas no dia, tem muito a ver com esse primeiro hábito, que é o seguinte: eu decidi fazer blocos de tarefa onde eu vou alocar a minha atenção, o meu foco, a minha energia para aquele bloco de tarefas.
para que o meu cérebro não fique novamente oscilando entre uma tarefa e outra. Então, por exemplo, eu decidi que na terça-feira vai ser o dia que eu vou gravar os vídeos do YouTube, do Instagram, e eu vou me dedicar a apenas um dia na semana para gravar todo o meu conteúdo de vídeo. Imagine que eu me maquiei, eu me arrumei, eu liguei as luzes, eu liguei a câmera, comecei a falar, demora alguns minutinhos até você se ambientar ali, e quando você está empolgada falando, você se lembrou que você ia ao supermercado, você se lembrou que você tinha outra coisa para fazer, e aí você interrompe aquela tarefa, e aí você não consegue sustentar a tarefa por tempo suficiente para que aquilo ali comece a ser mais produtivo. Por quê? Porque toda vez que a gente está fazendo uma tarefa, no momento que a gente inicia, as coisas acontecem um pouco mais devagar, mas no momento que a gente pega o ritmo, quando a gente já gravou um vídeo, já gravou o segundo, já gravou o terceiro, tudo sai muito mais rápido, vai ficando muito mais tranquilo e mais suave. Então eu não gosto de interromper uma tarefa que eu estou fazendo, porque eu estou alocando a minha energia para aquilo naquele momento que eu determinei ali na minha organização. E isso, gente, economiza muitas horas no dia. Por exemplo, de manhã eu criei um bloco onde eu vou alocar aquele tempo para focar a minha energia em coisas que vão nutrir o meu cérebro, que vão me ajudar a setar como é que vai ser o meu dia. Então, escolho de manhã colocar no meu cérebro as minhas práticas de oração, de gratidão, de leitura. Então eu escolhi alocar esse bloco do início da manhã, assim que eu abro o olho, com coisas que vão ajudar a influenciar positivamente o meu cérebro, criar ali as primeiras conexões neuronais. E aí a gente já vai para o hábito 3 que eu implementei e que, se você me segue, você já deve saber do que eu estou falando. Assista esse vídeo até o final, porque o número 5, principalmente, é um dos mais importantes. Mas vamos continuar no 3. Então, se você já me segue há mais tempo, você já sabe que um dos hábitos que eu implementei, que me fazem e sempre me fizeram economizar muita energia, tem bastante tempo que eu implementei esse hábito, é não abrir o celular assim que eu acordo. Eu escolho intencionalmente o que eu vou alimentar o meu cérebro e não deixo qualquer pessoa jogar qualquer lixo mental dentro dele, porque eu sou comandante do meu cérebro, então eu escolho iniciar as primeiras conexões neuronais do dia com informações que são positivas, com informações que vão nutrir o meu cérebro de coisas boas e que vão fazer com que eu sete meu dia para o dia incrível que eu quero ter. Então, assim que eu abro o olho, eu já faço as minhas práticas, como eu falei, de oração, de gratidão. Aí eu faço a minha leitura, pelo menos eu leio 10 páginas de manhã antes de tocar no celular. Eu também gostaria de fazer isso, mas é muito difícil. Realmente não é um hábito que é super fácil se você já está habituado a acordar, pegar o celular, já olhar suas redes sociais. E é impressionante o quanto de economia que acontece de manhã. Porque quando você pega o seu celular, duas coisas acontecem. Primeiro, o tempo, que você perde muito tempo, você começa a consumir a vida de um monte de gente. E segunda coisa, que eu acho que é muito pior até do que o tempo que você está perdendo, é que o seu cérebro descansou ali durante a noite. As primeiras conexões, as primeiras informações que você vai dar para ele são as mais importantes do dia. Isso vai fazer com que ele comece a fazer conexões com assuntos similares àquilo que você está consumindo. Então, se você abre a rede social, que não é escolhida por você, é escolhida pelo algoritmo, e ali você vai recebendo informações que você não escolheu, as suas conexões vão começar a acontecer a partir daquilo ali. E aí, de repente, você começa a se sentir meio para baixo, você começa a se comparar, você olha no espelho e você não se acha tão bonita, tão bonito, porque você começou a ver a vida de pessoas e fazer comparações e assim influenciar pelo meio externo antes de você colocar exatamente aquilo que você poderia colocar para fazer o seu dia ser incrível. Então, é um hábito assim que transformou a minha vida e que me fez economizar muitas horas no dia, pode ter certeza. Quarto hábito que me fez economizar muitas horas no dia foi parar de procrastinar. Minha gente, é um hábito assim que depois que você desenvolve o hábito de confiar naquilo que você se propôs a fazer, de você acreditar na sua própria palavra e não procrastinar, vai mudar a sua vida e vai fazer você economizar pelo menos 1 hora todos os dias ou mais. Por quê? O que acontecia com a Mel do passado? Eu decidia que eu tinha que ir para academia. Eu vou fazer academia todos os dias
e aí combinava comigo o horário que eu ia para academia. Quando estava próximo de ir para o horário de ir para academia, eu começava a enrolar. Eu arranjava 1001 tarefas para fazer, eu abria essa rede social, eu achava que eu tinha que responder as pessoas no Instagram, e aí eu lembrava que eu tinha que fazer uma ligação, aí eu lembrava que estava faltando tal coisa na geladeira, eu ia para o supermercado, e aí eu entrava no supermercado, quando eu ia ver já tinha 45 minutos que eu estava dentro do supermercado, já ficou muito tarde, melhor voltar, tenho que dar jantar para as crianças, e eu enrolava e sempre procrastinava. E a imagem que eu fui formando de mim era a imagem de uma pessoa que vivia procrastinando, que não cumpria com a sua própria palavra. E era impressionante que quando eu marcava com as pessoas, marcava com alguma amiga, eu cumpria, mas comigo eu não conseguia cumprir. E isso vai influenciando também a forma que a gente se enxerga, que é a nossa autoimagem. Então eu comecei a cumprir os acordos que eu fazia comigo, eu comecei a aplicar a regra dos 5 segundos. Eu não sei se você conhece a regra dos 5 segundos, mas é uma regra muito fácil e muito poderosa. Então, vamos aplicar essa regra dos 5 segundos, por exemplo, para o exemplo da academia. Então, se eu decidia que eu iria para a academia naquele momento, quando dava o horário que eu tinha combinado comigo, eu ia contar até 5 e eu ia fazer a coisa mais rápida que eu conseguisse, que me aproximasse daquele hábito. Então, eu contava 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar meu tênis. Colocava meu tênis, colocava minha roupa de malhar e eu já estava pronta. Eu já coloquei a bola para girar. Eu ativei o início do hábito. E ao ativar o início do hábito, aquilo ali já era um gatilho para me fazer entrar em ação. Eu já estou arrumada, vamos nessa. E aí eu começava a entrar em ação, a fazer o movimento que eu tinha que fazer. Claro que eu fazia com que o meu ambiente também tivesse propício para isso, eu já deixava o tênis preparado na porta, eu já deixava a roupa separada que eu iria usar para academia, isso tudo vai favorecendo a implementação de um hábito, mas essa regra dos 5 segundos é muito poderosa. O que eu posso fazer em 5 segundos que está ao meu alcance para me aproximar do início desse hábito? É como se eu desse um gatilho, uma informação para o meu cérebro de que eu já comecei. Então eu decidia o que seria isso, em 5 segundos eu entrava em ação. E eu comecei a cumprir os acordos que eu fazia comigo mesma, eu comecei a amar essa nova versão da Mel, que cumpria os acordos que fazia com ela mesma. E aí eu comecei a transformar a minha autoimagem para alguém que eu amava muito mais ser, que era muito mais congruente com a minha essência. E é impressionante. E aí você pode me dizer, Mel, mas eu tenho muita dificuldade de fazer isso, eu procrastino muito, eu vou experimentar essa regra dos 5 segundos que você falou. Como é que você indica que eu inicie esse processo de parar de procrastinar? E aí eu vou te dizer, você vai começar em pequenas coisas, você vai começar a colocar para você pequenas tarefas que você tem 100% de certeza que você vai cumprir e você vai treinar o seu cérebro para entender que você é uma nova pessoa. Esse vai ser o seu primeiro treinamento para parar de procrastinar. Não é colocar uma tarefa gigantesca para você e ficar se frustrando o tempo todo. Não! Comece pequeno e vá gradativamente aumentando. Eu vou colocar, por exemplo, para mim é uma tarefa que não exige muito esforço, que eu não tenho que dirigir até a academia. Vou colocar uma tarefa de sair de casa e fazer uma caminhada de 5 minutos. Você vai fazer essa caminhada de 5 minutos, quando você voltar, você vai se parabenizar, você vai anotar no seu caderno, hoje eu fiz a minha caminhada de 5 minutos, cumpri com o acordo que eu tinha feito comigo, e você vai ensinar para o seu cérebro que você é aquela pessoa que já não procrastina. Fazendo isso repetidamente, parece que você não está avançando nada, não é só caminhando 5 minutos, que bobeira, mas você está avançando muito, porque você está treinando o seu cérebro para se tornar uma nova pessoa, você está trabalhando na transformação da sua autoimagem, na forma que você se enxerga. Então eu comecei a fazer todo esse processo e hoje eu cumpro com os acordos que eu faço comigo mesma e eu tenho orgulho de dizer isso, e você também vai conseguir. Comece cumprindo os acordos que você faz com você e depois, com o passar do tempo, você vai aumentando o nível de complexidade, claro, dessas tarefas, a quantidade de tempo que você pode colocar para você uma tarefa, e você vai ver que você não vai descumprir com o combinado que você fez com você. Quinto hábito, e talvez esse é um dos mais importantes e que muitas pessoas deixam de lado, mas que se você conseguir implementar esse hábito com consistência, você vai ver que a sua vida vai mudar. Se você implementar esse único hábito, foi o hábito que mais transformou a minha vida, transformou o meu processo de criação e me fez economizar muitas horas do dia, que é o hábito de cuidar
todos os dias. Não é uma vez ou outra, não é uma vez na semana, é todos os dias. Cuidar da sua energia. Eu dedico tempo para me exercitar, para meditar, para visualizar minha nova versão, para fazer coisas que me deixam feliz. Eu dedico um tempo para a minha felicidade, para reabastecer a minha energia. Todos os dias eu faço isso. E quando a gente começa a pensar, meditar, visualizar, fazer atividade física, eu preciso dirigir para academia, o tempo que eu gasto lá, o tempo que eu volto, tudo isso vai aumentar mais horas no meu dia. Eu já não estou dando conta disso aqui. Como é que eu vou dar conta de introduzir coisas novas, como você está me falando? E eu posso dizer para você com toda certeza, com 100% de certeza, que eu já vivi as duas realidades. Eu já vivi uma realidade onde eu passei um tempo sem me exercitar, sem ler, sem cuidar de mim, sem cuidar da minha felicidade, trabalhando, e eu utilizava muito mais horas do meu dia. Hoje em dia, eu faço tudo isso que eu falei pra você, todos os dias, e eu trabalho no meu pico máximo de energia. Eu consigo ser muito mais produtiva em muito menos tempo, porque eu entendi como cuidar da minha energia e eu aloco a minha energia para a coisa certa, no momento certo. Muitas pessoas não sabem cuidar da sua energia, alocar a energia para o que realmente importa a cada momento do seu dia. Isso é crucial, isso muda as regras do jogo. Por quê? O que acontecia comigo? Eu vou dizer para você. Em vários momentos eu vivia nesse lado aqui, que era uma pessoa que ficava muito lenta. Então eu tinha que fazer uma determinada tarefa. Por exemplo, eu tinha que cozinhar naquele dia para a família. Eu amo cozinhar, tá? E aí eu tinha que cozinhar naquele dia para minha família. E aí eu me envolvia naquela tarefa, eu ia fazendo aquela tarefa, e uma tarefa que poderia ser de 1 hora ou menos, eu levava 2, 3 horas enrolando naquela tarefa para depois ir para outra. Então eu me percebi às vezes muito lenta numa determinada tarefa, parecendo que as coisas ficavam se arrastando, como se eu estivesse realmente enrolando. E depois eu me dava conta que faltava um monte de coisa para fazer, e aí eu ia para o outro lado da moeda, que é a lei da polaridade. Às vezes, quando a gente está nesse polo aqui, a gente está com uma dificuldade de equilibrar a nossa energia. A gente está com a dificuldade de controlar a nossa energia. E aí a gente cai, às vezes, no polo oposto, que são as duas faces da mesma moeda. A gente também aqui, quando está querendo fazer tudo ao mesmo tempo, que a gente entra num nível de ansiedade gigantesco, a gente também está com desequilíbrio de energia. Então, acontecia comigo, gente, exatamente isso. Eu ficava nesse polo da lentidão, de fazer as tarefas me arrastando, tinha que escrever as coisas para as mídias, e eu demorava, e depois eu me dava conta de que eu tinha perdido tempo demais aqui, eu tinha que correr para resolver tudo aquilo que eu tinha para fazer, e entrava num grau de ansiedade gigantesco. E eu não sei se já aconteceu isso com você, se você está nesse polo aqui, de alguém que está fazendo tudo muito lento, ou se você está nesse polo aqui, de alguém que está fazendo tudo acelerado demais, num nível de ansiedade, que às vezes na hora de dormir não consegue dormir porque está com a cabeça pipocando, passa do horário de dormir porque não conseguiu dar conta de realizar as tarefas, e você fica com a impressão de que precisa de muito mais horas no dia, quando na verdade o que você precisa é aprender a equilibrar a sua energia, a alocar a sua energia para a coisa certa no momento certo, a cuidar de você, a cuidar do seu bem-estar, cuidar da sua felicidade e, com certeza, cuidar da sua energia do corpo. Você vai conseguir trabalhar no seu pico máximo de energia. Então, hoje em dia, gente, eu faço exercício, eu medito, eu visualizo, eu faço todas essas práticas, eu tiro momentos para fazer coisas divertidas que eu gosto, para assistir comédia, para assistir um dorama, que eu adoro dorama coreano. Então eu tiro momentos para fazer todas essas coisas e eu coloco a minha energia no momento certo, na hora certa, para a coisa que realmente importa. E hoje em dia eu trabalho muito mais em muito menos tempo. Parece uma conta que não vai fechar, não parece? Eu também já tive essa sensação. Impossível incluir mais uma coisa, não tenho mais horas no dia para fazer mais nada. Mas eu acabei descobrindo que viver assim é muito mais leve e que você vai dar conta de fazer tudo se você estiver feliz, com seu humor lá em cima, com a sua vibração incrível, trabalhando o seu pico máximo de energia, focada, porque seu cérebro fica assim sharp para as coisas, sharp como é, fica afiado para as coisas, sabe? Quando eu sento para escrever, eu escrevo. Então eu fico realmente atenta, eu realmente estou presente para aquilo ali. Então,
cuidar da minha energia realmente mudou a minha vida. Então, esses foram os 5 hábitos que eu implementei todos os dias na minha rotina e que me fizeram economizar mais de 3 horas por dia. E se você parar para observar, vai economizar muito mais do que isso, eu tenho certeza. Se você fizer por um mês, isso aí que eu tô te propondo, experimente e depois você vai me contar aqui o resultado, porque eu tenho certeza que você vai ter grandes benefícios no final do mês, tá? Eu quero saber se você está disposta a implementar, me conte aqui embaixo, vai implementar algum deles. Quero saber também se você já faz algum deles. Tem algum desses 5 que eu citei aqui que você já faz? Me conta aqui embaixo se você já faz. E também se você tem algum outro que eu não citei aqui, mas que fazem com que você economize horas no seu dia, eu quero saber também, você vai me contar aqui embaixo, porque eu quero aprender, eu quero dividir com as pessoas aqui também outros hábitos. Combinado? Se você é novo ou nova aqui no canal, chegou agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os meus vídeos e principalmente você vai escrever aqui embaixo uma hashtag Mel tô contigo. Todo mundo que é novo chega aqui e escreve Mel tô contigo. Eu vou aqui nos comentários pessoalmente te dar as boas-vindas, tá? Seja muito bem-vindo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço!